Hello everyone! Estamos de volta para mais uma aula na qual a gente vai falar sobre as 10 expressões dentre 100 expressões. Nossa, confusão que eu acabei de fazer. A gente vai falar sobre 10 expressões, outras 10 expressões, dentre as 100 mais populares e mais importantes na língua inglesa. Expressões que são muito utilizadas na língua inglesa, são muito difundidas na língua e que muitas vezes confundem as pessoas, né? Ou porque é um phrasal verb e muita gente tem problema com phrasal verb, ou porque aquela expressão leva a entender que literalmente ela significa uma coisa e as pessoas se confundem. Enfim, existem várias razões pelas quais quem fala português muitas vezes se confunde com essas expressões. E é justamente para evitar esse tipo de confusão e para fazer com que você possa utilizar expressões que sejam realmente úteis para você quando você fala inglês, que a gente está olhando uma a uma todas essas expressões nessa série de 10 vídeos e cada vídeo tem 10 expressões, somando-se assim as 100 expressões mais utilizadas da língua inglesa. E a primeira expressão que a gente vai ver hoje, uma expressão que significa algo como explicar, né? Explicando alguma coisa. E essa expressão, ela é account for. É essa expressão aqui, ó. Escrevi para vocês. Account for. Um exemplo que eu coloquei foi o seguinte: I cannot account for his absence. Ou seja, eu não consigo explicar a ausência dele, né? I cannot account for his absence. Né? Eu não consigo explicar o porquê dele estar ausente. Um outro exemplo pode ser I cannot account for the results, ou seja, eu não consigo explicar esses resultados, eu não consigo explicar os resultados, né? I cannot account for these results, né? Ou seja, eu não consigo explicar esses resultados, né? Então, account for significa isso, né? Significa explicar algo, né? Ou seja, dar razão a algo, isso é o que significa account for. Agora a gente vai ver uma outra expressão, que é uma expressão que eu também gosto muito. Eu gosto quando as expressões elas têm mais de uma palavra, e é o caso exatamente dessa expressão, que é a expressão back and forth. Não sei se você já ouviu essa expressão em inglês, uma expressão gostosa, eu acho que ela soa bonito, né? Back and forth. Em inglês isso significa o quê? De um lado para o outro, alguma coisa que vai de um lado para o outro. Por exemplo, o exemplo que eu coloquei para vocês. Sending documents back and forth is very time consuming. Ou seja, ficar enviando documentos de um lado para o outro é algo que consome muito tempo, né? É algo no qual se gasta muito tempo. Então, back and forth é isso, né? É de um lado para o outro, né? Eu posso falar para vocês assim, we exchange letters back and forth, né? Que é meio redundante, mas dá para vocês entenderem o significado da expressão. Ou seja, nós trocamos cartas de um lado para o outro, né? Back and forth, né? Então, back and forth é isso, significa isso aí, de um lado para o outro. A nossa terceira expressão é uma expressão que significa voltar, uma maneira muito comum em inglês para eu falar voltar, e essa expressão é get back to, né? E aí a gente tem o restante, que significa isso, voltar. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, some students can't get back to classes yet. Ou seja, alguns estudantes, em função da pandemia, alguns estudantes não podem retornar, não podem voltar às aulas ainda, né? Então, some students can't get back to classes yet. Alguns alunos não conseguem retornar para as aulas ainda. Um outro exemplo, I would love to get back to work. Ou seja, eu adoraria retornar ao trabalho. Inclusive, eu voltei a um trabalho mais extenso que eu faço de treinamentos no final de semana passado. Foi muito bom voltar. Então, I would love to get back to work. Ou seja, eu adoraria get back to, né, voltar ao trabalho, né? Tem uma música famosa, inclusive, que é assim, ó, Get back, dos Beatles. Get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Significa o quê? Retorne, né? Volte to where you once belonged. Ou seja, para aquele lugar ao qual você pertencia, ao qual você pertenceu, né?
há algum tempo atrás, para aquele lugar da onde você veio. Se a gente fosse traduzir, eu traduziria assim, né? Volta para aquele lugar da onde você veio, né? Get back to where you once belonged, ou seja, para aquele lugar do qual você veio uma vez, do qual você pertencia, né? Alguma vez atrás, tá bom? Então é isso, né? Get back to where you once belonged, volta para o lugar de onde você veio, tá bom? Get back to, uma maneira aí diferente da gente falar voltar, tá bom? O outro exemplo que a gente tem aqui é um exemplo também que eu acho que você vai achar mais fácil, no entanto, se você não conhece essa expressão, é importante que você preste atenção nela, porque ela é muito utilizada em inglês, que é in a way, né, que significa, de certa forma, alguma coisa é daquele jeito. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, I understand his anger in a way. Ou seja, eu entendo a raiva dele de uma certa forma. I understand his anger in a way. Eu entendo a raiva dele de uma certa forma. Então, in a way significa isso, né? De uma certa forma. Coloquei um outro exemplo também. Um outro exemplo pode ser, in a way, I like when it's raining. Ou seja, de uma certa forma, eu gosto quando está chovendo. In a way, I like when it's raining. Ou seja, de uma certa forma, eu gosto quando está chovendo, né? Ou seja, você está falando que não é totalmente aquilo, mas de alguma maneira, né, olhando para aquilo através de um determinado olhar, você consegue enxergar partes de alguma coisa. Então, de uma certa forma, né, in a way, alguma coisa é de uma determinada maneira. A nossa próxima expressão é uma expressão que significa em termos de. E eu não sei se você já conseguiu saber aí qual que é essa expressão, mas ela é in terms of. In terms of significa em termos de alguma coisa. Por exemplo, in terms of profits, this is the biggest loss we have ever faced. Ou seja, em termos de lucro, esse foi o maior prejuízo que nós já enfrentamos, né? Vou repetir. In terms of profits, this is the biggest loss we have ever faced. Ou seja, em termos de lucros, esse é o maior prejuízo que a gente já enfrentou, né? Um outro exemplo. In terms of education, Brazil still has a long walk ahead of itself. Ou seja, em termos de educação, o Brasil ainda tem uma longa caminhada à sua frente. In terms of education, Brazil still has a long walk ahead of itself. Infelizmente. Gostaria que não fosse verdade, mas isso é verdade. A gente ainda tem aí uma longa caminhada a fazer para que a nossa educação melhore, né? Bom, outra expressão é on time, tá? Essa expressão, inclusive a gente viu numa aula aí passada, a expressão in time, tá? E é muito importante você perceber que muitas vezes as pessoas confundem, tá? In time com on time, tá? Elas não são a mesma coisa. O que que é a expressão on time? O que que é a expressão on time? On time significa algo que está acontecendo exatamente daquele jeito, tá? Então, on time significa isso, significa daquele jeito não, naquela hora, tá? Naquele horário, tá? Então, isso é on time, tá? Então, on time é isso. In time significa alguma coisa que você chegou a tempo de algo. Por exemplo, I didn't arrive in time for the wedding. Ou seja, eu não cheguei a tempo do casamento. Isso é in time. O que é on time? On time é na hora. Por exemplo, the bus always leaves on time. Ou seja, o ônibus sempre parte no horário. Ele sempre parte pontualmente naquele horário, tá? Outro exemplo, my teacher starts his class on time. Ou seja, o meu professor, ele sempre começa a aula dele no horário. Ele é pontual com relação. Então, ele sempre começa on time. On time significa naquele tempo, no tempo exato, pontualmente naquele tempo, naquele horário, no horário, on time. Muito bem.
A próxima expressão que a gente vai ver aqui é uma expressão que tem a ver com montar algo. Como é que eu falo que eu vou montar algo em inglês, né? A gente pode utilizar essa expressão que é set up, né? Por exemplo, I will set up a new company this year. Ou seja, eu vou montar uma nova empresa esse ano. I'll set up a new company this year. Ou seja, eu vou montar uma nova empresa esse ano, né? Set up camp, né? Ou seja, montar o acampamento, né? Set up camp. Ou seja, quando você vai estabelecer algo que vai ficar ali, algo que você vai fazer, que exige uma série de procedimentos, que exige uma série de operações, né? De movimentações diferentes, então você utiliza a expressão set up, né? Que significa isso, significa montar. Agora a gente vai ver uma outra expressão, que é uma expressão também muito comum em inglês, e ela significa na medida em que. Bruno, na medida em que é? Na medida em que a expressão é to the extent that. To the extent that. Por exemplo, I will help you studying. I will help you study to the extent that I find time to do it. So, I will help you studying I'll help you study. I'll help you study to the extent that I find time to do it. Ou seja, eu vou ajudar você a estudar na medida que eu ache tempo para fazer isso. Estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer. Então, I will help you study to the extent that I find time to do it. Ou seja, eu vou ajudar você a estudar à medida que eu ache tempo para mim na minha agenda para poder fazer isso para você. Tá bom? Então, to the extent that. Expressão também comum, bastante comum em inglês. A nossa penúltima expressão significa algo que você fala que, olha, aquilo ali vai acontecer exatamente naquele horário. Tipo assim, muito preciso. É uma expressão que a gente usa quando a gente quer falar que é britânico. Então a gente usa a expressão sharp. É importante a gente saber que sharp em inglês é um adjetivo que significa afiado, tá? Por exemplo, the sharp knife, the sharp sword, né? Uma sharp knife é uma faca afiada, uma sharp sword é uma espada afiada. No entanto, a gente utiliza essa palavra com esse sentido de que algo está no horário cravado. Eu gosto dessa expressão em português também, ela é muito gostosa. Cravado. Então, por exemplo, eu falo assim: I will meet you there at 2 p.m. sharp. Ou seja, eu vou encontrar você lá às 2 horas em ponto. Em ponto, tá aí, mais uma expressão, em ponto. Traduz bem sharp, né? Por exemplo, our meeting starts at 7 a.m. sharp. Ou seja, a nossa reunião, ela começa às 7 horas da manhã em ponto, cravadinho, em ponto, sharp. Legal essa expressão, né? Eu gosto muito dela. Uma dica que eu te dou para você poder assimilar melhor, não só essa expressão, como várias outras que você está aprendendo aqui, é o seguinte: pega essa expressão e cria uma sentença que faça sentido para você, que seja verdadeira para você. Cria uma sentença utilizando essas expressões, porque aí você vai criar uma sinapse dentro do teu cérebro que vai fazer com que fique mais fácil você utilizar essas expressões mais para frente. Tá bom? A nossa última expressão, essa expressão, ela é muito boa e ela quer dizer fazer tudo o possível, fazer todo o possível, fazer o possível e o impossível. Como é que eu falo isso em inglês? Eu falo bent over backwards. Olha que grande essa expressão. Bent over backwards. Eu não sei se você conhece essa expressão, mas eu vou te dar alguns exemplos aqui que eu fiz para vocês. I will bend over backwards to impress my boss. Ou seja, eu vou fazer o possível e o impossível para impressionar o meu chefe. Né? Eu vou fazer todo o possível para poder impressionar o meu chefe. I will bend over backwards to impress my boss. Você pode falar I bend over backwards to impress my students. Ou seja, eu faço todo o possível para impressionar os meus alunos. I bend over backwards to impress my students. Lembrando que você pode pegar agora essa expressão, cria uma sentença para ela, faz isso.
Crie uma sentença que faça sentido para você, porque isso vai fazer com que você se lembre mais facilmente dessa expressão, que você assimile, que você consiga sedimentar esse conhecimento aí dentro de você. Espero que vocês tenham gostado dessa aula com mais 10 expressões e a gente vai continuar com essa série. Semana que vem tem mais 2 aulinhas aqui para vocês aprenderem como as expressões mais comuns em inglês são utilizadas, quais são essas expressões, com alguns exemplos, e também entender o que elas significam em português. A gente se vê na próxima semana com mais aulinha. See ya!